Que a graça e o amor de Deus estejam no coração de cada um de vocês. Eu quero convidá-los para, nesse Dia dos Pais, a refletir sobre o reino do Pai. Ou como diz aí a pergunta, como buscar o reino do Pai? Para os pais que nesse dia são homenageados, há um reino do Pai a ser buscado. Primeiro pelos pais, mas também por seus filhos, que estão homenageando os seus pais e também precisam aprender a buscar o reino do Pai. E certamente vão aprender isso de um pai que busca o reino do Pai. Talvez até existam pessoas que não deem muita importância ao Dia dos Pais, que talvez sequer celebrem esse dia, considerem ele, ou até o reconheçam como um dia para ser celebrado. Não importa muito, ou como se diz popularmente, isso faz parte, não aceitar. Mas o fato é que todo ser humano tem um pai. Isso é uma realidade. Alguns podem não conhecer seu pai. E talvez por isso, por não conhecerem seu pai, se colocam de forma indiferente diante do Dia dos Pais. Outros, talvez, conheçam os seus pais, mas os ignoram simplesmente. E por não os reconhecerem e nem os valorizarem, como de fato são seus pais. E existem aqueles que consideram como pai quem por amor, afeto, cuidado, dedicação, educa e se torna presente de forma bastante carinhosa na jornada da vida, tornando-se, como se diz popularmente, pais do coração. Pais têm o sagrado e honroso privilégio de conduzir os seus filhos, suas famílias, nessa maravilhosa arte de buscar o reino do Pai. E quando nós falamos do reino do Pai, nós estamos falando aqui daquilo que o Salvador Jesus quer dar graciosamente a cada um de nós. E isso tem a ver com o reino do Pai, o reino de Deus. Jesus, no evangelho que nós ouvimos de Lucas, ele diz lá: busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: busca o que está lá, e o que está aqui vai ser acrescentado. E aí ele diz à igreja: não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em lhes dar o seu reino. Vejam só, Jesus diz: busquem, mas o Pai se agradou em dar. O Pai quer dar o seu reino aos seus amados. Ele quer dar o seu reino a cada um de nós. E o reino do Pai é a salvação. Ele diz: busca a salvação que o Pai quer carinhosamente dar. Salvação que talvez nem todos priorizam, porque buscam um reino desse mundo. Muitos trocam esse reino do Pai pelas preocupações com a vida. Jesus, ele traz essa palavra nessa manhã, logo depois daquela advertência contra o domínio de qualquer tipo de avareza, que nos impede de ser ricos para com Deus. O tema que nós falamos no domingo passado, quando Jesus nos alertava
a respeito de ser ricos para com Deus e não apegados às coisas desse mundo. Agora, Jesus quer ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós como buscar o reino do Pai. Primeiro ele diz, não busca esse reino desse mundo, busca o do Pai. Como? Jesus sabe naturalmente que o ser humano só vai querer buscar as coisas desse reino. Que é natural em nós buscar as coisas do mundo, aquilo que tem a ver com as nossas necessidades humanas. Coisas, como se diz, do plano horizontal. Não que seja completamente desaprovado, mas quando ocupam o primeiro e mais importante lugar, no nosso coração e na nossa mente, em nossas vidas, esse buscar pelas coisas do mundo, nos afastam do reino do Pai, nos afastam das coisas da verticalidade. O Salvador Jesus, ele vai nos chamar a atenção aqui, no sentido de que tudo aquilo que diz respeito às coisas desse mundo, da horizontalidade, da nossa vida, tudo isso aqui depende, na verdade, da verticalidade, depende de Deus, porque são dádivas e são bênçãos de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, busquem antes de tudo o seu reino. Ele diz, não te preocupa com essas coisas daqui, do plano horizontal, onde os teus olhos enxergam. Busca aquelas coisas que você não vê, daquelas coisas que você espera, como nos ensina Hebreus, através da fé. O reino de Deus, o reino do Pai, tem justamente a ver com isso, com as coisas que estão na verticalidade. E aí Jesus segue então dizendo, e estas coisas, as coisas da horizontalidade, elas lhes serão acrescentadas. Jesus então conclui dizendo, não tenha medo, ó pequenino rebanho. Não tenha medo do quê? Não tenha medo dessas coisas da horizontalidade que você ansiosamente busca. Ele diz, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino, o da verticalidade. Como buscar então o reino do Pai? Aí Jesus traz essa advertência, ele diz, não se preocupem com a sua vida. E aí ele está falando do plano horizontal. Quanto ao que irão comer. Aliás, vocês sabem que vão comer hoje? Eu sei. Eu vou comer um presente da minha filha. Especial. Mas ele diz, não se preocupa com isso. E eu não me preocupei. E Deus a providenciou para que trouxesse para mim. E assim é. Ele diz, não se preocupem com o que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Ele diz, porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas. As nossas necessidades físicas, por mais importantes e necessárias para a vida, não devem dominar os nossos pensamentos. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Como se tudo dependesse dessas coisas. Se a nossa existência aqui dependesse dessas coisas. Ele diz, não faz isso, meu querido. Você vai se dar mal. A não preocupação da qual Jesus fala, é no sentido do medo da falta, de nós nos tornarmos obcecados na busca incansável, deixando de confiar na providência de Deus, deixando de confiar de que essas coisas, Deus as vai colocando para nós.
Aí Jesus faz uma série de comparações para mostrar que efetiva e absolutamente nada está sob o nosso controle, nada está sob o nosso domínio. Bastaria simplesmente observar a criação de Deus, a natureza, para perceber que Deus sustenta e providencia tudo para ela. E ele diz, quanto mais ele dará para aquele que ele considera a sua coroa da criação. Você, eu, o ser humano. Jesus diz, observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. E ele diz, vocês valem muito mais do que as aves. Se Deus dá para as aves, por que Ele não vai dar para vocês? Por que vocês estão ansiosos? Quem de vocês, por mais que se preocupe, diz Jesus, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, ou pode incumpridar, fazer um dia a mais na sua vida? Ninguém incumprida a vida, ela pertence a Deus. Ele diz, portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas da nossa vida, ele diz, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam, as plantas. E eu, porém, afirmo a vocês, diz Jesus, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. A exuberância da natureza, ela se sobrepõe a tudo aquilo que nós pudermos imaginar que humanamente se consiga fazer. Jesus está chamando a atenção aqui daqueles que se enveredam nessa busca obsessiva pelas coisas, pelo sustento, pela estabilidade, pela vida. E até muitas vezes pela morte, querendo fugir dela, sofrendo por causa dela. Ele diz, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Buscar pelas coisas desse mundo é a prova completa da falta de fé. É o que Jesus está dizendo. Então, como buscar o reino do Pai? É um ato de fé. Um ato de fé que Abraão teve numa promessa que ele e Sara tinham dificuldades para compreender e entender. Foram chamados para ir a uma terra, e Deus não diz para onde, sem endereço, com uma promessa de um filho, e nada do filho vir. Deus promete, Abraão, tu vais ser pai. E chegava o dia dos pais e nada de filho, né? Como celebrar? E ele preocupado. Deus vendo o coração de Abraão, a angústia e a aflição desse homem que estava apegado às coisas da horizontalidade, ele chega para ele e diz, não tenha medo, Abraão. Ele vê o coração medroso do Abraão, diz assim, mas onde está o filho? Não funcionam as coisas. E aí Deus diz, eu sou o seu escudo, a proteção, o refúgio. Ele diz, eu lhe darei uma grande recompensa. A recompensa que Deus estava para dar para Abraão não estava na horizontalidade, mas estava na verticalidade, estava na graça que ele estava para dar a Abraão. Deus está prometendo a Abraão o seu reino, a sua graça, a sua salvação, e que exigia mais fé do que preocupação com a vida. O que Abraão faz? Mesmo assim, ele abre o seu coração e coloca diante de Deus a sua angústia e a sua aflição e diz, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja,
um empregado, um servo vai ser meu herdeiro, cadê o filho? Ele está preocupado com a horizontalidade. E Deus dizendo, eu sou o teu escudo. Eu darei uma grande recompensa para você. Nós podemos muito bem comparar essas palavras com as palavras de Jesus. Palavras que fazem eco ao que Deus vai dizer a Abraão. Deus então diz para Abraão, diante dessa colocação de Abraão, ele diz, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus está dando essa promessa para Abraão, é um filho que você vai ter, creia. E aí então Deus leva Abraão para fora, e ele olha para o firmamento, à noite vê as estrelas e diz, Abraão, conta as estrelas, conta se você consegue. Ele diz, pois tantos serão os teus filhos, os teus descendentes. Essa será a tua posteridade. Essa era a promessa de Deus. Vejam o que Jesus diz. Ele diz, não se preocupem com a sua vida. Abraão estava preocupado com a vida, ele queria ajudar Deus a resolver essa questão do descendente, e não conseguia. Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem pode incumpridar a sua vida? E Abraão diz, vai acabar comigo, e a sequência vai ser com o meu servo. Ele não confia em Deus que a sequência vai ser dele. Jesus diz, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Homens de pequena fé. Também com Abraão se tratava exatamente disso, como buscar o reino do Pai. Era na verticalidade que Abraão encontraria o verdadeiro amparo, naquilo que Deus estava para dar a ele, não aquilo que ele estava querendo buscar para a vida. E aí o texto que nós lemos hoje conclui dizendo, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. O fato de Abraão crer no Senhor não muda a sua realidade humana. Nós conhecemos a história e tudo que vem depois com Ismael e mais coisas que acontecem, as dúvidas, as incertezas, mas ele buscava a presença de Deus para que Deus continuamente, com sua graça e com seu amor, lhe ensinasse como buscar o reino do Pai. Sempre será um ato de fé. E que fé é essa? Fé que nós aprendemos no texto que nós ouvimos de Hebreus, no capítulo 11, quando ele diz ali, fé é a certeza de coisas que se esperam. O que Abraão esperava? A descendência. Fé é isso, é você ter certeza de que ela virá. Porque não depende de você, depende da bênção de Deus. E aí Hebreus diz, a convicção de fatos que não se veem. Fé em Deus é isso, nós não o enxergamos, mas nós temos a convicção e a certeza de que Ele está aí para nos dar as bênçãos. Pois pela fé, diz Hebreus, os antigos obtiveram bom testemunho. E aí Hebreus vai citar os heróis da fé, os patriarcas, começando lá com Abel e terminando com o próprio Abraão, mostrando justamente que é pela fé que se busca o reino do Pai. Estimados irmãos e irmãs, Hebreus vai dizer ali, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A recompensa, nós não a buscamos para a horizontalidade. A recompensa nós buscamos para a verticalidade, e ela é dádiva.
Não é algo que eu busco e me apego e conquisto por mim. Não, eu busco porque Deus está dando para mim a salvação. E era isso que ele estava querendo dar a Abraão, e é isso que ele quer dar a cada um de nós. É um tesouro maravilhoso dado a cada um de nós. Jesus na cruz, quando morre e paga pelos nossos pecados, ele nos dá essa graça e esse amor. Está disponível para cada um de nós, para todos, ali onde Deus está. No batismo, na Santa Ceia e na palavra. Quando se pergunta como buscar o reino de Deus, nos meios da graça, onde Deus está se doando. Eu não consigo buscá-lo lá, mas eu busco Ele aonde Deus se apresenta a mim. Ele está próximo, e é exatamente o que Hebreus diz: é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa os que o buscam. Qual é a recompensa que eu tenho quando me aproximo do corpo e do sangue de Cristo? Perdão. Qual é a recompensa que uma criança tem quando vai ser levada pelos pais ao batismo? Nova vida em Cristo. Qual é a recompensa que eu tenho quando me aproximo da palavra? Eu começo a conhecer Deus, a sua graça, o seu amor. E aí, conhecendo isso, eu valorizo imensamente o que eu recebi no batismo e tenho sede e angústia para buscar o que eu ganho na Santa Ceia: vida e salvação. Como buscar o reino do Pai? Quando um pai vive isso, ele ensina isso para o seu filho. Isso fala muito mais do que qualquer palavra. A vida fala mais do que as palavras. Um pai que vive diariamente buscando o reino do Pai, onde Deus está presente, palavra e sacramentos, terá os seus filhos o imitando, e pode dormir tranquilo, porque saberá que eles encontrarão, de fato e de verdade, a graça maravilhosa de Deus. Quero concluir com a palavra do Salmo que nós ouvimos, um Salmo onde Deus olha por nós e diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Isso tem a ver com a horizontalidade. Deus conserva tudo aquilo que nós precisamos para a vida, porque Ele vem a nós com sua graça. Ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que nesse dia dos pais, nós possamos buscar o reino do Pai, onde o Pai se doa a nós, palavra e sacramentos. Não nos cansemos de orar, como oramos no Pai Nosso: venha o teu reino, o reino do Pai. Incansavelmente Ele virá a nós, porque isso é o desejo do coração de Deus, dar o seu reino a cada um de nós. Amém.